Malha fina para políticos e perda do mandato de parlamentar condenado por improbidade. Votações desta semana nas comissões. Senado aguarda Supremo para decidir sobre mandato de Ivo Cassol. Senadores do PSDB querem esclarecimentos sobre denúncias que envolvem a Petrobras. Pesquisa do Ibope revela que a maioria dos brasileiros quer a reforma política. E uma sessão do Congresso homenageia a União Brasileira de Mulheres. Você vê agora no Jornal do Senado. Boa noite. Perda de mandato por crimes contra a administração pública. Fiscalização da Receita Federal mais rigorosa para políticos. Assuntos em pauta esta semana nas comissões do Senado Federal. O parlamentar condenado definitivamente pela Justiça por improbidade administrativa ou crimes contra a administração pública perderá automaticamente o mandato. É o que determina a PEC 18, que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e pode ser votada nesta quarta-feira. Segundo o texto, cabe à mesa de cada casa legislativa declarar a perda do cargo de deputados federais e senadores. Na Comissão de Assuntos Econômicos, um projeto prevê a inclusão automática e obrigatória da declaração do imposto de renda de políticos com mandatos eletivos na chamada malha fina. É o regime de fiscalização mais rigoroso adotado pela Secretaria da Receita Federal. Senadores do PSDB protocolaram um requerimento na Comissão de Fiscalização e Controle para convocar para depor o engenheiro da Petrobras e ex-diretor da BR Distribuidora, João Augusto Rezende Henriques. Em reportagem da revista Época desse fim de semana, ele denunciou um suposto esquema de pagamento de propina a partidos políticos com recursos de operações internacionais da estatal. Mas depois, João Augusto teria recuado nas declarações. Se a investigação constatar ser fato, nós teremos aí a presença do mensalão vivo no interior do atual governo. Ele recuou realmente em declarações feitas à imprensa, mas há uma gravação. A revista Época informa que há uma gravação. Então não há como recuar. É preciso que ele venha e esclareça as denúncias que apresentou com detalhes. O que o pseudo-denunciante disse é que ele não deu as declarações que foram publicadas. Ou seja, isso por si só já demonstra, não é, que não há uma denúncia. Se tivermos qualquer comprovação, qualquer prova real, concreta, ninguém aqui tem medo de investigação. Pelo contrário, aqui é um processo democrático. Agora, há seguramente uma maioria com maturidade suficiente para não entrar no jogo, não é, da investigação apenas para criar fato político. O presidente Renan Calheiros disse hoje que o Senado só vai se pronunciar sobre a condenação do senador Ivo Cassol pelo Supremo Tribunal Federal quando não houver mais possibilidade de recurso. Cassol, do PP de Rondônia, pretende questionar a decisão do Supremo de tê-lo condenado por problemas ligados a licitações no período de 1998 a 2002, quando foi prefeito de Rolim de Moura. De acordo com a assessoria do senador, ele discorda do resultado e vai recorrer. No julgamento, quinta-feira passada, o STF reconheceu que cabe ao Congresso deliberar sobre a perda de mandato de senador ou deputado condenado pela Corte. A maioria da população brasileira é favorável à reforma política. É o que revela uma pesquisa do Ibope, encomendada pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, formado por 51 entidades. A pesquisa ouviu 1.500 eleitores em todo o país. 85% dos entrevistados são a favor da reforma política, 7% são contrários, 8% são indiferentes ou não responderam. Há necessidade de uma reforma política para aprimorar o processo democrático. Fidelidade partidária, financiamento de campanha, voto em listas fechadas. Temas que já estão na pauta do Congresso. Mas, segundo a pesquisa do Ibope, o brasileiro quer participar diretamente da elaboração das leis.
92% dos entrevistados defendem um projeto de iniciativa popular para a reforma política. 4% são contra e os outros 4% são indiferentes ou não responderam. 1.500.000, 1.600.000 de assinaturas, isso ratifica a importância da proposta. De cada 10 eleitores, 8 defendem um valor máximo para os gastos públicos com campanhas e 78% são contra o financiamento por empresas privadas. Cresce dentro do Congresso, assim como cresce na sociedade, uma convicção de que o financiamento de pessoas jurídicas, de empresas, ele é parte de um processo de grandes desvios. Por isso, há necessidade de uma correção. É óbvio que nós precisamos fazer a reforma política e é óbvio que nós precisamos mudar essa relação entre representantes da população, que são os parlamentares, com as empresas privadas do país. Para 84% dos eleitores, as novas regras já devem valer nas eleições de 2014. 13% acreditam que a mudança só deveria entrar em vigor em 2016 e os 3% restantes não responderam à pergunta. No Senado, o líder do governo diz que há consenso para votar temas como gastos com publicidade e redução do tempo de campanha. Nós estamos estabelecendo uma pauta de consenso e uma pauta que não tem consenso. Aquilo que tem consenso, nós queremos votar. Aquilo que não tem consenso, nós vamos começar a tramitar no Senado, mas não virá para o plenário. A Comissão de Infraestrutura discutiu hoje o potencial da mineração brasileira. A audiência pública faz parte do ciclo de debates desatando o nó logístico do país. Os especialistas convidados destacaram o grande potencial que o Brasil tem na mineração, especialmente em áreas da Amazônia e da região Centro-Oeste. Para o professor da Universidade de São Paulo, Caetano Giuliani, o aumento da exploração de minérios nessas áreas pode inclusive ajudar a preservar a floresta, se for bem conduzido. O impacto causado pela mineração ele é usualmente muito insignificante perto do impacto causado por outros tipos de atividades econômicas. E a atividade da mineração, quando bem conduzida, ou com a recuperação do ambiente, ela não é um fator degradante significativo. Para aumentar a exploração de minérios, Onildo Marini, da Agência de Desenvolvimento da Indústria Mineral, destaca pré-requisitos que precisam ser cumpridos. Um deles é conhecer melhor o subsolo brasileiro, mapeando os locais onde há potencial de produção de minério. Uma legislação que incentive tanto a pesquisa quanto os investimentos no setor também é necessária. Ele criticou o novo marco legal da mineração, enviado pelo governo ao Congresso em junho. Propostas que está sendo encaminhado para o governo é, no mínimo, altamente temerária. Se nós não tivermos uma legislação mineral amigável, não adianta ter conhecimento geológico. A audiência também discutiu a definição da lista dos minerais estratégicos para o país. De acordo com o professor da Universidade Federal de Sergipe, Mário Ernesto, os critérios utilizados pelo governo brasileiro estão muito focados nas atuais necessidades do país, mas deveriam olhar para o futuro e considerar o potencial de novas tecnologias. Essas coisas eu acho que tem que ser em algum momento cruzadas, de forma que a política seja orientada de forma a atender tanto as demandas por materiais avançados, quanto a questão dos minerais estratégicos, respondendo ao lado, tanto para a agroindústria, quanto para a questão do desenvolvimento tecnológico do país. A seguir, PEC do trabalho escravo depende ainda de comissão para regulamentar a matéria. E uma sessão do Congresso homenageia a União Brasileira de Mulheres. O Jornal do Senado volta em instantes.